No vídeo de hoje, eu vou falar acerca de uma parábola. Jesus ele contava pequenas histórias que causavam grandes impactos. E essa parábola é uma das parábolas que Jesus contou que, quando aplicada à nossa vida, nos traz grande impacto, nos faz fazer uma autoanálise para vermos aonde nós estamos, em que ponto nós estamos e o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos trazer dessa parábola, dessa mensagem, dessa história para dentro das nossas vidas. E Calvino, ele vai dizer algo muito lindo. Ele diz da seguinte forma, que todo homem, ao nascer, ele nasce míope. Por isso ele enxerga a vida de forma tão confusa. E a Bíblia é o óculos que nos faz enxergar a vida da maneira correta. Então todo o ensinamento bíblico, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, ela nos faz enxergar a vida de uma forma correta. E essa parábola, ela traz um grande impacto quando nós lemos ela e aplicamos ela para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E olhando para ela, nós vamos aprender nesse vídeo, aprender a identificar que ponto que nós precisamos melhorar. E essa parábola, ela vai abordar muito a questão da prioridade. Quais têm sido as nossas prioridades? Aquilo que tem sido a nossa prioridade, as nossas prioridades, vão determinar aonde nós vamos chegar. Então essa parábola vai falar de prioridades, ela vai falar de um convite que foi rejeitado, ela vai falar acerca do reino dos céus e ela vai dizer de uma grande festa. E essa parábola também, ela vai dizer de um grande banquete. Nós sabemos que Deus ele tem banquete para nós. O inimigo, ele tem migalhas. Tudo aquilo que o nosso adversário ele tem para nos oferecer são migalhas. Mas o que Deus tem para nós é banquete. Então, não se contente com as migalhas, sabendo que Deus tem um banquete para você. E também nessa parábola, vai falar também acerca da questão de nós revermos os nossos conceitos como cristão. Então vamos aprender um pouquinho sobre essa parábola? O tema da mensagem é: a festa está pronta. Mas aonde estão os convidados? Vamos aprender um pouquinho? No livro de Mateus, no seu capítulo 22. Eu vou ler todo o contexto do capítulo 22 para que nós possamos entender o contexto dessa história. Que diz assim, Mateus capítulo 22. Você que tem a sua Bíblia em casa, pode pegar ela, pode acompanhar. Diz assim: Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial?
ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então essa parábola, ela vai nos trazer grandes ensinamentos. O primeiro deles é o seguinte: Jesus já estava ali ensinando seus discípulos tudo o que ia acontecer. Nós podemos ver que Jesus está contando assim, que havia um rei. Esse rei, ele prepara uma festa, porque quando você vai buscar a definição de bodas, uma das definições de bodas significa festa e promessa. Então o que acontece? Jesus está falando, olha, o reino dos céus é semelhante a uma grande festa de casamento, a qual o rei, que é uma figura que está num patamar grande de autoridade, de sabedoria, de majestade e de respeito, uma figura respeitada, bem vista, ele vai mandar um convite. E ele manda esse convite e os servos rejeitam esse convite, porque eles estão ocupados demais, eles não têm tempo para esse convite. Mesmo sendo uma autoridade, mesmo sendo uma pessoa de relevância, esse rei, essas pessoas estão ocupadas demais. Em Lucas, no seu capítulo 14, no seu versículo 18, Lucas vai especificar um pouquinho quais eram as ocupações dessas pessoas. E as ocupações dessas pessoas foram: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. Então, ou seja, eles começaram a dar desculpas. E uma das coisas que nós precisamos observar aqui: será que o Senhor aceita as nossas desculpas? Né? Então, o que acontece? Eles começaram a dar desculpa. Olha, o convite é bom, né? Eles pediram até desculpa, mas eu acabei de casar. O convite é bom, mas eu acabei de comprar uma junta de bois. Então, eu não posso ir. O convite é bom, mas nós estamos ocupados demais. Então, o que acontece? E aí Jesus continua contando a parábola, que esse rei manda o convite, essas pessoas estão ocupadas demais, elas recusam esse convite, então os servos voltam lá nesse rei e falam: olha, recusaram o convite. E o rei fala assim: então vai nas ruas, chama os aleijados, chama os enfermos, chama quem tiver lá, os bons e os maus. E aí esses aceitaram o convite e foram. E quando tava a festa estava lá acontecendo, estava tudo pronto, tudo preparado, encontraram no meio da festa um homem que não estava apto para estar naquela festa. E o Senhor fala: ele foi expulso dessa festa e foi lançado num lugar terrível, onde tem ranger de dentes e pranto. Então, ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? O primeiro servo que essa parábola diz, que foi lá e enviou o convite, foram os profetas. Os profetas que vieram anunciando: olha, virá o Filho de Deus, olha, virá aquele que vai fazer toda a redenção, virá o Salvador, virá o restaurador de Israel, virá um rei. Mas só que o rei que veio não veio da forma que eles queriam. E o que acontece? E eles rejeitam esse rei, porque ele veio apresentando um reino que não é daqui. Ele veio apresentando um reino que é invisível, mas ele é real. Então, o que está dizendo assim? Que esses primeiros servos que Jesus está dizendo aqui foram os profetas que vieram anunciando que Jesus viria. E o segundo,
o segundo servo representa Jesus, os segundos servos. Que Jesus veio e começou a anunciar, a fazer o convite. Olha, está chegando o reino dos céus. Ele veio para anunciar o reino dos céus. Então, arrependei-vos. Então, o convite de Jesus ao arrependimento. Porque há um reino que ele não veio lutar com espada, né? Só que os judeus, quando ouviram isso, rejeitaram o evangelho, rejeitaram Jesus, rejeitaram o rei e o mataram, né? Então rejeitaram essa palavra. E o que acontece? Jesus contando aqui nessa parábola que eles pegaram esses servos e ultrajaram e o mataram. Então simboliza a morte redentora de Jesus na cruz. E agora Jesus está dizendo o seguinte, olha, e depois que mataram esse servo, agora a proclamação é o seguinte, o convite se estende para todos. Antes era para uns. Era para os judeus rejeitaram, ele veio para aquilo que era seu e os seus os rejeitaram. Agora o convite ele se estende para todos, é para os gregos, é para os gentios, é para os judeus, é para os não judeus. Agora o convite se estendeu a uma expansão, então o convite é para todos. Então fala para esses servos, ide, aí já entra a chamada missionária, existe a convocação missionária. E agora essa é a expansão, o convite é para todos. Antes o convite era para um grupo selecionado, mas eles rejeitaram esse convite, não quiseram esse convite, estavam ocupados demais. Agora o convite é para todos. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus ele amou o mundo de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então era o privilégio de alguns, mas agora esse convite se estendeu para todos, há uma expansão. Então o convite é para todos. Sai na rua e anuncia e faz esse convite. E aí entra a nossa chamada missionária. O primeiro servo, Jesus, os profetas que vieram anunciando que viria o Filho de Deus, que viria uma redenção, que era necessário o arrependimento, que viria um reino e esse reino não era daqui. E os segundos servos foi Jesus que ele veio, ele começou a anunciar o reino dos céus e quando mataram esse terceiro servo, simboliza a morte redentora de Jesus na cruz. Então mataram esse servo e quando esse servo morre, aí entra a expansão desse convite. Agora é para todos, então ide. Então entra a expansão desse convite e entra a chamada, a convocação da igreja a sair para fora e anunciar o reino dos céus, anunciar essa festa, porque vai haver uma grande festa e só vai entrar nessa festa. Agora o convite se estendeu para todos, então é para bons, é para maus, só que existe um porém. Quando o rei olha a festa, existia um que não estava com as vestes nupcial, ou seja, Jesus morreu por todos. O convite foi estendido para todos, mas nem todos vão participar da festa, porque não basta estar na festa. É necessário estar trajado com os trajes certos. É necessário estar de acordo com aquilo a qual o convite estabeleceu. E esse convite eu quero simbolizar também com a palavra de Deus. Então o que acontece? Há uma grande festa, o convite foi estendido, é para todos, é para ricos, é para pobres, é para branco, é para negros, é para quem tem cabelo grande, é para quem tem cabelo pequeno, é para quem fala bem, é para quem não fala. Então o convite se estendeu. Então o que acontece? Mas nem todos vão entrar, nem todos vão permanecer nessa festa. Nós vemos que esse homem ele foi retirado da festa. Imagina que constrangimento você tá numa festa e você ser retirado daquela festa. Então, o que nós aprendemos com isso? Não basta estar congregando em uma igreja ou fazendo parte de um grupo se a gente não está seguindo as regras. E a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa regra de fé. Nela contém tudo, nela contém como nós devemos nos portar como cristão, nela contém como nós devemos falar, como nós devemos agir, nela contém como nós devemos
como que o homem prospera. Aqui na Bíblia tem todo o manual, tem a regra de fé para chegar nessa festa. Então, o que eu quero dizer para nós, diante dessa parábola, uma pequena reflexão, é que o Senhor tem um banquete preparado para eu e para você. Não aceite as migalhas, não deixa nada te tirar do caminho dessa festa. E entenda algo, não basta estar na festa, tem que estar com os requisitos daquele convite. Então, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Vem para a festa, não rejeite o convite. Todos os dias o Senhor tem um convite novo para nós. Todos os dias o Senhor tem um convite novo batendo na porta do nosso coração. Um convite ao arrependimento, um convite para irmos às nações, um convite para nós nos arrependermos, um convite para nós chegarmos mais perto. E será que nós também não estamos agindo como aquelas pessoas que recusaram o convite? Ou será que nós estamos dando ouvido ao convite do Senhor? E também a palavra do Senhor vai dizer que nós somos como sal da terra, luz do mundo. Então o Senhor nos convida, Ele nos convoca para o ide dele, ide às nações. Agora o convite se expandiu, é para todos, não é para um grupo seleto, não é para quem eu acho que deve ser, é para todos, só que nem todos vão entrar na festa, nem todos vão participar da festa. E outra coisa que me chama a atenção é que se os convidados vão ou não, a festa vai acontecer da mesma forma, porque se um não quer, o outro quer. Então nós temos que estar atento a isso. Será que nós estamos trazer reflexão desse homem que não estava preparado, que foi retirado da festa? Por isso que a palavra do Senhor diz que existe um versículo que diz que: Senhor, eu preguei em teu nome, eu cantei em teu nome, eu expulsei demônios, afasta de mim porque eu não te conheço. Ou seja, não basta estar numa congregação ou num grupo, a gente tem que estar por inteiro. Não basta estar, tem que ser. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, e que você seja abençoado, e que nós possamos estar dispostos ao convite que o Senhor está fazendo para nós no dia de hoje. Seja arrependimento, seja comunhão, seja santidade, seja renúncia, seja renovo. Eu não sei qual é o convite de Deus para as nossas vidas, mas que nós possamos entender que o Senhor morreu por nós e Ele nos deu direito à salvação, e todo dia há um convite dele querendo fazer parte da nossa vida. Então, que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, tudo Ele fará. Amém? E que nós possamos anunciar esse convite às nações, que esse convite seja expandido cada vez mais. Então essa parábola, ela falou muito ao meu coração, me fez refletir como está a minha vida com Deus, quais têm sido as minhas prioridades. E eu espero também que no dia de hoje você possa parar e refletir quais têm sido as suas prioridades, o que tem roubado o lugar de Deus na sua vida, qual é o convite que o Senhor tem feito para você, que você tem recusado. E que nós possamos refletir no dia de hoje, assim como esse homem não estava adequado, não estava apto para estar naquela festa. Será que se Jesus voltar agora, se Jesus voltar hoje, será que o que ele vai enxergar em mim? O que ele vai encontrar em mim? Será que eu estou me portando da maneira correta? Então essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas, e eu espero que você seja abençoado. Curte o meu canal, compartilhe. E aqui quem está falando é a Márcia Rosa. Quanto mais você compartilha, mais vidas vão ser alcançadas. Isso é fazer missão. E isso é expandir o reino de Deus. E o objetivo do meu canal é que vidas sejam alcançadas na África, no Brasil, no sertão, na Bahia, na Europa, nos Estados Unidos. O meu objetivo em Moçambique, o meu objetivo é que vidas possam ser alcançadas através do Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos convocou. Amém? Um beijo a todos e que você possa ser agraciado, abençoado com essa palavra do dia de hoje. Tchauzinho.